Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje traz uma atualização da CBA. Hoje é dia 1º de agosto, dia 1/8. Vou trazer a atualização antes do resultado do segundo trimestre de 2024. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o filme recente da CBA, da Companhia Brasileira de Alumínio. Não é fácil, CBAV3 aí não tá fácil, principalmente estrutura de capital e alavancagem. Tá, a gente vai falar sobre pontos fracos aqui da companhia, mas também o ponto forte sendo não quebra, né? Uma companhia irreplicável ali, muito estratégica. Tá? E depois a gente vai percorrer aqui pela segmentação geográfica da receita, a dinâmica dos fundamentos, um pouquinho de múltiplos, dividendos, expectativa zero para esse ano, mas de repente para o ano que vem, será que a gente pode voltar a ter expectativa? E aí análise gráfica lá no final, CBAV3. Certo, pessoal, eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, tá? Disclaimer na tela, sou analista CNPI, corneto aqui todo santo dia. É um ativo específico, uma tese aí. Se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários, tá? Pessoal, vamos lá. Do IPO para cá, a CBA não conseguiu performar bem, mas isso não era, pelo menos até 2023, algo idiosincrático da CBA. Todo mundo sofreu com aperto monetário, falta de fluxo para emergentes, aquela coisa toda, tá? Não foi fácil. Somente algumas empresas muito bem posicionadas conseguiram surfar eventuais upsides ali, né? Altas de commodities específicas. Então, empresas específicas da nossa bolsa conseguiram performar bem, tá? Não de maneira anualizada, mas em alguns meses específicos. Isso 2021 a 2023, Petrobras foi a grande ali protagonista dessa performance estratosférica, Gerdau em determinado momento, por estar mais conectada com os Estados Unidos. No caso da CBA, apesar de ser produtora de alumínio, apesar de ser uma companhia que exporta, tem o Brasil como seu principal destino. Tá? Só que o pior, ela tem dívida em dólar. Então ela ganha ali uma sensibilidade, pessoal, ao cenário macro Brasil muito parecido, mercados diferentes, mas muito parecido com a Uzi Minas. Então aquela fragilidade que a Uzi Minas, vocês percebem que ela tem, tá? Em relação à CSN, mas principalmente em relação à Gerdau, a Companhia Brasileira de Alumínio também, a CBA, tem essa sensibilidade mais exposta, né, de ser mais exposta ao mercado brasileiro, tá, na parte da receita, mas infelizmente tem boa parte de sua dívida em dólar. Tá? A gente vai falar sobre isso. No mais, do plano estratégico, os pilares estratégicos aqui, os avanços em 2024, segundo a companhia, ela conseguiu ali dar um startup, né, começar o projeto de disposição de resíduos, tratamento de resíduos a seco, tá, em abril de 2024, que representou aí 20% do CAPEX. Ela ainda tem um CAPEX robusto pela frente, boa parte deles ali esteve, né, na disposição e no início então dessa estação de tratamento, mas também modernização de alguns fornos. Tá? Isso foi tudo declarado no IPO. Tá? Venda de ativos não importantes com reflexo no incremento do caixa e EBITDA. Pessoal, isso é mais do que necessário em uma empresa que tem ali 7 vezes dívida líquida EBITDA. Tá? Então ela é bem alavancada hoje. Tá? Dentre as suas receitas, não tem o Brasil como algo ruim, muito pelo contrário, o Brasil cresceu na produção de caminhões, cresceu na produção de ônibus, cresceu na produção de eletrodomésticos, ou seja, tudo muito bom. Tá? Tirando eletrodomésticos que cai do quarto tri pro primeiro, né, tem essa sazonalidade, né, por causa do fim do ano ser mais aquecido. Olha, a gente não pode reclamar aqui da parte de ônibus e parte de caminhões. Né? A Anfávia realmente não pode estar reclamando aí de uma retomada muito forte. É política de governo, do governo atual, né? Essa retomada. Então faz sentido você acreditar que a Companhia Brasileira de Alumínio deve recuperar um pouquinho dos fundamentos, principalmente em relação a 2022. Tá? 2023 uma recuperação, 2024 continuidade. Então se nós olharmos ali para 18, 24 meses, ela deve bater ali logo 2022, principalmente no EBITDA. Isso a gente torce bastante, né? Porque a empresa vem sofrendo. Tá? Bom, a estrutura de capital da companhia é toda bagunçada, né? Então bastante investimento. O seu capital de giro é muito ruim, né? Nesse primeiro trimestre. Então vamos ver se a gente, sazonalmente falando, me perdoem aqui, eu não acompanho a CBA, né? Nenhuma empresa especificamente hoje, a não ser as que eu tenho em carteira, eu acompanho porque não dá tempo, né? Dia a dia com o RI ali, tá? Mas a gente vê uma empresa que tem um CAPEX muito avançado perto do que ela gera de lucro operacional. Então ela fez um EBITDA ajustado de 150 milhões, um CAPEX do primeiro tri de 260. Então, sem dúvida nenhuma, temos problemas aqui, né, no curto prazo.
Uma empresa que, se o mercado der meia chance, faz mais um IPO. Fez recente. Vou mostrar para vocês no preço já já. Então, é assustador, né? Quando a empresa não consegue ali ter uma dinâmica de geração de caixa mínima para cobrir CAPEX. E não é um CAPEX sazonal, tá? Consistente ali. E a empresa avisou que ia fazer isso. Qual que é o problema da empresa, pessoal? Acho que é esse slide aqui diz tudo, né? Ela está exposta ao dólar em despesa e ao real em receita, né? Isso é bem difícil, né? Isso é bem difícil mesmo. Um custo aí de 6% em dólar ao ano de dívida, 6,30, né? Não é brincadeira. Tá? Não é brincadeira. Óbvio que ela tem ali o BNDES como grande parceiro. É uma companhia que, se de repente um cenário bagunçar muito, pessoal, principalmente cenário econômico, tá? Não fiscal, monetário, mas o cenário de atividade econômica, um BNDES pode abocanhar um bom pedaço dela aqui para ela não quebrar. Tá? Ela tem esse risco, porque de fato no curto prazo ela está bem pressionada ali, bem pressionada. Só que o tal negócio, ela é estratégica, então ela sempre vai ter financiamento ali. O caixa dela hoje, de 1,4 bi, tá? Consegue tranquilamente, dentro do seu cronograma de amortização, 4,7 anos e meio ali, ela consegue no curto prazo se manter. Tá? Mas se de repente nós tivermos ali uma fuga, né, muito grande de capitais, por causa de uma recessão, por exemplo, ela é uma companhia bem assim, propensa a ter um aporte do BNDES, igual foi 2008, em boa parte das nossas empresas. Tá? Então o BNDES vai lá, capitaliza a empresa, em troca pega as ações. Tá? Pega ações e tem uma participação lá. BNDES par, né? Então isso pode acontecer, tá? Se a CBA não conseguir estabilizar um pouco, tá? No curto, médio prazo, e atividade econômica não só no Brasil, mas no mundo, de repente, der uma fragilizada maior, ter uma fragilidade, mostrar uma fragilidade maior, tá? Uma recessão, certo? Então 7,8 vezes dívida líquida EBITDA ali, aproximadamente, é cavalar, né? E aumentando, né? Em relação a 2023. Então a gente não vê ali uma empresa do presente. Você tem que apostar, investir na CBAV para o futuro. Né? Aqui eu mostro para vocês a DRE, muito financiamento, FCF, um bom pedaço aí de dívida que vai ser juros no futuro. Tá? Os juros continua abrindo aqui no Brasil, não arrefeceu. A Selic parou nos 10,5, que é melhor que 2023, mas ainda assim é bem restritiva. Tá? E o dólar disparou nesse curto prazo. Então, o cenário não é muito favorável para a CBAV. O que é bom? Que a economia brasileira está evoluindo. Tá? Talvez a gente fale aí do Brasil crescendo de novo 3% esse ano, mesmo com o Rio Grande do Sul. Tá? Então, a gente tem ali a dança continuando, tá? Porque a economia aqui doméstica está indo muito bem. Mas seria vital para a CBAV ter uma queda do dólar, não precisa ser uma queda gigante, mas voltar ali para os seus 5,20, tá? Até pelos 5,40. Recentemente está tocando lá os 5,70, né? E a curva de juros, principalmente a curva de juros, dá uma cedida, porque aí o mercado volta a respirar melhor, ainda variável, e muito provavelmente a CBAV é uma candidata, tá, a mandar bala no follow-on, porque debenture, pessoal, o mercado ia cobrar muito juros dela. Então, para a CBAV se financiar somente por debenture, tá, ela teria que ser IPCA mais, sei lá, mais 7, né? Para ela se financiar. É caro, né? Então, é uma empresa delicada no curto prazo. E até por ser delicada, eu mostro para vocês. Dentro da receita, é 87 Brasil, 5,5 Estados Unidos, 3,3 Canadá. Tá? Então, ela é bem brasileira na receita. Por isso que o que assusta, deixa eu sair da telinha aqui, é esse movimento, né? De forte alavancagem em 2023, muito forte mesmo, uma alta da alavancagem aqui em 2023, tá? E um EBITDA fragilizado, tá? Desde 2022. O EBITDA, pessoal, tudo bem, tá? O lucro operacional, tudo bem. Só que a companhia, por sazonalidade, pelo IPO recente, decidiu investir pra caramba ao longo dos últimos 12, 18 meses. Né? E isso trouxe para ela, tá, uma condição muito ruim de alavancagem. Ponto final. Tá? A múltiplos, pessoal, o único que eu quero dar vazão aqui é que ela negocia abaixo do patrimônio, 78% já. Então, mesmo sendo uma empresa privada ali, pode ser ali um chamariz para vocês. E os dividendos esse ano não devem aparecer, né? Ela que paga em abril ou em dezembro, pessoal. Mais abril, ano passado só foi em abril, né? Eu não acho que esse ano não teve em abril, e eu acho difícil vir em dezembro, né? Seria esquisito ter uma empresa nessas condições de estrutura de capital mandar bala em dividendos. Então acho que se cura de dividendos, talvez em 2025, quem sabe, retorne um pagamento mínimo de dividendo, um pequenininho, tá? Para você não ficar zeradinho na sua renda passiva na CBAV. Preços, pessoal. Então ela rompeu um primeiro alvo importante que nós tínhamos aqui desde o IPO, tá? 5,80 aos
5,75 aos 6,14, mas ela foi direto para o próximo, tá? Dos 7,28 aos 9,53, tá? Com os principais pontos 7,79, 8,33. Eu considero que vai acontecer aqui com a CBAV, tá? Como eu sou mais otimista do que pessimista, não em relação à CBAV, o follow-on foi em 3,73, que eu avisei vocês que eu ia comentar. Então veja como o follow-on ele segura os preços, né? Em determinado momento o mercado leva um pouquinho abaixo, mas depois se negocia de cima para baixo, é suporte. E foi suporte, é a mínima ali, aproximadamente 3,73. Qual que é o meu cenário técnico para a CBAV, pessoal? Que ela vai fazer, vai performar, né, como um canal de alta. É isso que eu imagino que vai acontecer. Portanto, você que aporta todos os meses na CBAV, o que eu faria? Aos 5,30, tá? Eu compraria menos do que eu tenho capacidade. No mês de agosto, por exemplo, eu tenho R$100 de capacidade, eu compraria algo em torno de R$60. E cadastraria, né, ou engordaria as ordens a partir do 4,60, utilizando esses R$40 que eu estou economizando do 100 em agosto, utilizando se na condicional, né, se o mercado tocar 4,60, 4,57, 4,54. Então eu especulo, tá, deixar um dinheiro no CDI ou, sei lá, em algum lugar para ele render alguma coisinha aí, tá, nas ordens limitadas a 4,60. Enquanto não toca lá, esse dinheiro fica rendendo em algum lugar, tá? Na mesma corretora que você tem a custódia, né? Para você não ser chamado na margem na ordem limitada, né? Sempre interessante dessa maneira. Talvez sua corretora tenha a conta rendendo alguma coisinha, pode ser aquilo lá também, custódia remunerada, coisa do tipo, tá? Eu deixaria totalmente liberada a CBAV para aluguel. Quem quiser alugar de mim, show. Faço isso com a Qualicorp, faço isso com a Engie, né? O pessoal adora vender uma Engie. Eu sempre ganho muito dinheiro com isso, deixando minha posição da Engie 100% disponível para aluguel. Então, tá aqui o principal desconto, onde eu gostaria, na especulação do agosto, de não comprar 100% do meu potencial, eu especularia em engordar as ordens a partir do 4,60, tá? Alvo para a CBAV num próximo ciclo de alta, pessoal, tá aqui, ó, 7,79 aos 9,53, 8,33 principal deles, tá? Então, o movimento técnico que eu mais gostaria de ver a CBAV fazer, né? Chega aqui nos 4,60, 4,24, 4,54, 4,57, vai até os 5,80, para um pouquinho, e aí sim, minha para os 8,33. Então, o preço teto é os 5,80 aos 6,14. Essa é uma região de preço teto, ou seja, é um divisor de águas. Abaixo, você pode pensar em comprar um pouquinho mais, mas não 100%, porque 100%, na minha opinião, é a partir dos 4,60. Tá? Então, quanto mais distante dos 5,80, mais barata ela fica. Quanto mais próximo dos 4,60, mais barata ela fica também. Tá? Essa seria a região mais interessante. Qual que seria a dinâmica da intensidade e falta de intensidade dos meus aportes. Certo, pessoal? Momento delicado para CBAV, mas eu considero que se você está investindo na CBAV, né, até a palavra investir não é especular. Especular na CBAV realmente não vai ser fácil na parte compradora da coisa. Tá? Agora, investimento, você está comprando uma empresa aí que já negocia bem abaixo do patrimônio. Tá? E bem, isso já deve ser algo interessante. No gráfico é que eu trouxe para vocês alguns nuances específicos, né? Preços específicos. Pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.